Então, dando sequência a esse nosso estudo sobre estoques, hoje a gente vai falar sobre os tipos de estoque, tá bom? Vamos então para o vídeo. As organizações precisam administrar vários tipos de materiais, são necessários para a realização das suas atividades. A gestão dos estoques desses materiais é uma função rotineira, com maior ou menor representatividade dentre essas tarefas realizadas, dependendo do tipo de organização. Enquanto as organizações industriais, os inventários são bastante representativos, e em certas empresas podem ser quase inexistentes, se restringindo, por exemplo, a materiais de limpeza ou alguns itens de escritório, caneta, folha, principalmente. Os tipos de materiais mais encontrados em organizações do tipo industrial são as matérias-primas, componentes, materiais em processos e também os produtos acabados, que podem ser chamados de mercadorias, caso estejam disponíveis para venda. Além desses materiais ligados ao processo produtivo, existem outros tipos de materiais complementares que também podem formar estoques que precisam ser administrados. Por exemplo, as peças de reposição de equipamentos, os materiais de manutenção, materiais de manutenção, expediente, limpeza e segurança. Então, por exemplo, materiais de limpeza são itens que você pode ter em estoque, mas que não estão diretamente relacionados ao processo de produção, tá? Equipamentos de segurança também, né? Também fazem parte do sistema de produção, mas não estão relacionados diretamente com a transformação dele, né? O equipamento de segurança ele não é colocado, adicionado ao produto, né? Mas faz parte do sistema de produção. Então, o primeiro deles, matérias-primas, são os insumos que sofrem algum tipo de transformação antes de serem incorporados ao produto acabado. Então, essa é a nossa definição de matéria-prima. São esses materiais que vão sofrer algum tipo de transformação anterior a serem incorporado como parte desse produto acabado, tá? Então, uma chapa de aço, ela é uma matéria-prima, ela é considerada uma matéria-prima por uma fábrica de fogões fogão a gás. Antes de ser incorporado ao produto, a chapa é cortada em pedaços menores, que são chamados de blanks, que sofrem o processo de estampagem para assumir a forma da peça específica. Então, uma porta de forno de fogão, após a estampagem, passa por um processo de limpeza, fosfatização e pintura, transformando-se em um componente para então ser montado no produto final, tá? Ou seja, é um exemplo de matéria-prima. Um tubo de aço em uma fábrica de bicicleta também é uma matéria-prima, porque ele vai ser cortado, soldado, fosfatizado e pintado, para então ser transformado em um quadro. E aí sim esse quadro, que é um componente, né, vai ser utilizado na montagem da bicicleta, tá? E o que então são os componentes? Os componentes são aqueles insumos que são diretamente incorporados ao produto sem sofrer nenhum tipo de transformação adicional. Então, por exemplo, a porta do fogão, que a gente falou no exemplo anterior, e o quadro de bicicleta, que a gente também falou no exemplo anterior, são componentes. Então, esse componente a gente pode comprar ele pronto, ou a gente pode fabricar. Só que no momento que ele está pronto, ele passa a ser um componente. Ele não sofre transformação, ele simplesmente vai ser adicionado num processo de montagem ao nosso produto acabado, tá? Então, esses materiais, que são chamados de componentes, são incorporados diretamente ao produto sem sofrer nenhum tipo de transformação. A matéria-prima ela sofre uma transformação antes de ser incorporada ao produto. Então, o pedal de uma bicicleta, por exemplo, comprado de um fornecedor externo pela fábrica de bicicletas. Uma lâmpada que é colocada nos fornos de fogão, que foi comprada por esse fabricante, né? E incorporada diretamente ao produto. São exemplos de componentes. Produtos ou materiais em processo. Elas podem ser tanto matérias-primas quanto componentes que já foram introduzidas no processo produtivo, mas que ainda se encontram em processamento. Então, essas matérias-primas e componentes, no momento que elas entram no processo produtivo, ou seja, elas passam a fazer parte de uma das etapas desse processo, né? Elas estão dentro do processo produtivo, elas são chamadas de materiais ou produtos, né, em processo. A sigla que é comum de utilizar é o WIP, que seria trabalho em processo, né, Work in Process.
Ou então a gente poderia chamar de produtos ou materiais semi-acabados. Também é sinônimo, tá? Então, um exemplo de material em processo seria a chapa de aço, que foi utilizada na fábrica de fogões, a partir do momento que ela é cortada, que é a primeira etapa, que ela passa a ser cortada num pedaço menor, até o momento que ela é incorporada e a gente tem, então, o produto final. Então, esse intervalo de tempo, desde o momento em que ela é inserida ao processo até o momento em que o produto já está pronto, é chamado, né, ela é chamado de um produto semi-acabado ou um material em processo, ou WIP, né, WIP. Os produtos acabados são aqueles que já estão terminados, né, em uma fábrica ou por uma montadora. Então, é o produto que já está finalizado. Os produtos acabados eles podem ser chamados de mercadoria quando já estão em uma transportadora, distribuidora ou na loja. Então, enquanto estiver na fábrica, ele está lá no nosso estoque de produtos acabados. No momento que ele foi transportado, né, distribuído ou está armazenado em uma loja, ele passa a ser denominado uma mercadoria. Materiais de manutenção, também a gente pode ter estoque de materiais de manutenção, que são aqueles materiais adquiridos pela empresa, que são destinados à manutenção das máquinas e equipamentos, por exemplo, nas empresas industriais, e à manutenção de forma geral em outros tipos de organização. Muitas vezes a gente chama esses materiais de MRO, que significa materiais de manutenção, reparo e operação. Então, por exemplo, né, os rolamentos de máquinas, correias, fusíveis, lâmpadas, fios, interruptores, tudo são exemplos de materiais que são utilizados para manutenção, reparo ou operação. Dependendo da situação, o estoque desse tipo de materiais pode atingir valores expressivos, exigindo atenção especial dos responsáveis pela sua aquisição e pelo seu armazenamento, né, sua guarda. Então, dependendo do caso, se os custos com estoques de material do tipo MRO, lembrando que eles são materiais que refletem na confiabilidade do sistema, o que a gente quer com esses materiais é manter o sistema funcionando. Ora, se está havendo uma substituição repetitiva, de maneira corretiva, porque esse estoque existe, normalmente para resolver problemas de manutenção corretiva. É sinal, isso pode estar sinalizando que está havendo manutenções corretivas de forma frequente. E isso vai naturalmente sinalizar uma necessidade de replanejar a manutenção que é feita. Então são questões relacionadas à confiabilidade industrial, aos planos de manutenção, às estratégias de manutenção, se a gente for pensar numa melhoria de manutenção a longo prazo, que foram identificadas com essa exigência cada vez maior de estoques de produtos, de materiais, né, do tipo MRO. Tá bom? Materiais de expediente, de limpeza e de segurança também é uma outra classificação de materiais. Então, além de todos esses que a gente já citou, existem materiais destinados ao funcionamento de escritórios, como lápis, caneta, papel, cartucho de tinta de impressora, equipamentos destinados à segurança, como os EPIs, equipamentos utilizados pela limpeza, detergente, alvejante, vassoura, que também exigem uma área de armazenamento, precisam também de uma gestão de estoque, tá? Nas instalações industriais, em geral, os estoques são classificados de acordo com o tipo de material que o compõe. Então, as classificações tradicionais que a gente utiliza no ambiente industrial, que seria esse ambiente fabril, a gente divide os estoques em 4 tipos. São os estoques de matérias-primas e componentes, muitas vezes chamados de MP, né, ou MP e PC, né, que seriam produtos componentes. Matérias-primas a gente sabe são aqueles que sofrem algum tipo de transformação, componente não. Mas o que eles têm em comum são os estoques que estão na entrada do processo, né? Eles não são estoques intermediários. Existem estoques que são de materiais indiretos, que são necessários à operação, mas são indiretos porque eles não são adicionados ao produto, que são esses estoques do tipo MRO, que a gente viu como exemplo, as próprias peças de reposição que são usadas nos equipamentos. Tem os estoques intermediários, que são aqueles materiais em processo de transformação, também chamados de semi-acabados. E por fim, a gente tem os estoques na saída, né, que são os estoques de produtos acabados, ou, no caso de já estar
na loja chamado de mercadorias. Então as classificações elas costumam coincidir com as divisões da gestão desses estoques. Dessa forma, o responsável pelos estoques de matéria-prima vai dar prioridade ao atendimento sem a falta, né, de material à produção. Ou seja, ele vai querer minimizar os atrasos decorrentes da falta desse material. Aqueles que estão responsáveis, por exemplo, pelos estoques de materiais em processo e os estoques do tipo MRO, eles vão ser controlados de maneira a tentar reduzir o custo. Aumentar a eficiência em custo seria a gente tentar minimizar esses estoques ao mínimo possível, sem comprometer a confiabilidade, no caso do MRO, e o sincronismo, no caso do WIP, né, do estoque em processo do sistema de produção. Então a gente sabe que existem esses estoques intermediários justamente por conta da falta de sincronismo entre os estágios de produção. Se todos os estágios de produção, todos os postos de trabalho, realizassem a sua tarefa em exatamente o mesmo tempo, você não teria estoques intermediários. Como existem centros de trabalho que são mais rápidos, a tendência é que se forme na sua saída, né, e consequentemente na entrada do outro centro de trabalho, esses estoques intermediários, tá? Naturalmente, a gestão de estoque nesse sentido vai ser tentar minimizar esses custos. E os estoques de produtos acabados vão ser balanceados e sincronizados com quem? Com o ritmo, né, com a taxa da demanda. Então, proporcionando um nível de atendimento ao cliente com custos de produção e estoques mais equilibrados. Então, a gente vai tentar balancear, olha, produzir em lotes maiores me dá um ganho de escala que faz com que o custo unitário seja menor. Só que, em contrapartida, se eu estiver produzindo muito a mais do que a demanda, eu vou estar mantendo mais itens em estoque, isso vai aumentar o custo de estoque. Só que se eu estiver produzindo mais, isso aumenta as chances de eu atender a demanda. Então existe essa questão relacionada aos estoques de produtos acabados. Tem uma outra observação interessante nesse sentido, relacionada aos níveis hierárquicos do PCP, é que decisões sobre gestão de estoque de produtos acabados, sobre estoques de produtos acabados, é geralmente feito no nível tático, tá? Quando a gente fala lá daqueles níveis, estratégico, tático e operacional. Estoques de produtos acabados, geralmente, essa gestão é feita no nível tático. Porque lá no plano mestre de produção que a gente desagrega esses produtos por item. Então a gente tem ali no plano mestre de produção a quantidade de cada um desses produtos acabados. E associada a essa quantidade, a gente pode ter, por exemplo, a informação sobre estoque de segurança. Então a gestão de estoque de produtos acabados normalmente é feita como uma decisão tática, tá? Já os estoques de matérias-primas, produtos em processo, normalmente é feito no nível operacional, tá bom? Só que a quantidade de produtos que vão ficar em estoque intermediário depende do balanceamento da linha de produção e, no caso mais geral, depende de como é feita a gestão dos gargalos. E gestão de gargalo normalmente é feita no nível tático também. A administração da produção vai, né, no sentido de tentar otimizar, né, aumentar a eficiência desse sistema de produção. Ele vai tentar, por exemplo, aplicar uma técnica baseada na gestão do gargalo. Porque a capacidade de produção é a capacidade do recurso mais lento. Então é o gargalo que dita o ritmo de produção. Se eu quero então manter um ritmo X, eu preciso que o meu gargalo mantenha esse ritmo X. Gestão de gargalo é feita no nível tático normalmente, por isso que a quantidade de itens que vão ser colocados nesses estoques intermediários vai ser feita, no caso de pensando na gestão de gargalo, vai ser feita no nível tático, tá? Só que de maneira geral, né, produtos acabados feito no nível tático, matérias-primas e componentes feitas no nível operacional. Então, decisões de curto prazo, que vão ser essas decisões em que a gente vai definir qual o tamanho desses estoques de matérias-primas e de produtos acabados. Justamente porque as variações de demanda que a gente está observando são de curto prazo. E essas variações de demanda de curto prazo que vão definir para a gente esses lotes de compra e lotes de
de fabricação mais eficientes. No caso pensando em estoques de matérias-primas. Só que tem que lembrar também, ó, as coisas não são nunca tão certas, né? Se a gente estiver falando de uma previsão de longo prazo, e aí a gente quer definir um espaço físico para armazenar esses materiais ao longo dos meses, essas matérias-primas, aí vai ser uma decisão de longo prazo. E aí a gestão de estoque passa a ser uma decisão, nesse caso, ainda que seja de matéria-prima, ela passa a ser feita no nível estratégico, tá? Só como eu falei, de maneira geral, matérias-primas e componentes, essa gestão de matérias-primas e componentes é feita no nível operacional. Outra classificação dos estoques tem relação com a demanda dos itens, como sendo itens de demanda dependente e itens de demanda independente. Itens acabados, né, os produtos acabados, são de demanda independente. Ser independente significa que ela está sujeita a uma demanda que é incerta. Produtos acabados dependem da demanda de mercado, que é uma demanda incerta. Se a gente tiver certeza, imagina, a gente sabe que a gente vai vender 100 produtos. Aí ele passa a ser, ou melhor, a gente sabe que o mercado vai comprar 100 produtos. Aí o produto acabado seria dependente desse mercado, né? Ele seria um item de demanda dependente. Só que a gente não sabe, é uma demanda incerta. Por ser incerta, a gente define os produtos acabados como de demanda independente. Agora, as matérias-primas, componentes, são itens de demanda dependente. Por quê? Porque eles têm relação direta com o produto acabado. A bicicleta é uma demanda independente, porque ela está sujeita a essa variação aleatória do mercado. Só que no momento em que eu defini que eu vou fabricar 100 bicicletas, as rodas, que são componentes, ela passa a ser um item de demanda dependente. Por quê? Porque se eu sei que eu vou fabricar 100 bicicletas, automaticamente eu sei que eu vou precisar de 200 rodas. Então as rodas são exemplo, né, de componentes de demanda dependente. Por quê? Porque ela tem relação direta com o produto acabado que a gente conhece a demanda. Ela tem relação direta com um item que a gente conhece a demanda. Então, se a gente conhece a demanda, significa que ele é uma demanda dependente. Se a gente não conhece a demanda por esse item, ele passa a ser um item de demanda independente. Então, uma vez definidas as quantidades de produtos finais a serem produzidas, ficam definidas as quantidades de componentes e materiais necessários para a sua produção. Isso que a gente chama de uma relação de demanda dependente. Os itens acabados podem ser classificados em demandas independentes devido à incerteza sobre a sua demanda, ou como demanda dependente quando a necessidade está associada à produção de outros itens ou outros produtos finais. Então, se a gente conhece essa demanda, a gente consegue obter a quantidade desses itens. Por isso que eles são chamados de demanda dependente. Tá, essa correlação é importante, né, particularmente importante quando a gente for estudar MRP, né, o planejamento das necessidades materiais, e a gente vai ter um capítulo específico para tratar de MRP. Todo momento eu cito MRP, porque o estudo de PCP, apesar de a gente estudar de maneira separada, né, tudo se correlaciona. Então esses itens de demanda dependente, geralmente a gente calcula utilizando o MRP. Pode utilizar uma planilha de Excel, mas a gente vai aprender como que essa lógica, a matemática que tem por trás do cálculo das necessidades materiais, que são feitos para obter a demanda dependente. Aí, como que eu obtenho a demanda independente? Previsão de demanda, a gente viu no capítulo anterior. Então, a previsão de demanda é para itens de demanda independente. E a previsão para demanda dependente é feita usando um cálculo de MRP que calcula a demanda dependente, dado que a gente conhece essa demanda independente, ou seja, dado que a gente conhece a demanda de produtos acabados. A visão sistêmica vem ampliando os limites da gestão das operações, tornando o controle integrado dos estoques na cadeia de suprimento objeto de estudo, estoques nos fornecedores, distribuidores, varejistas, em trânsito, se transformarem em oportunidades para a redução do custo e melhoria de atendimento, numa nova dimensão de controle que ultrapassa os limites das empresas e requer novas formas de contratação e parceria. Bem longo esse parágrafo,
mas basicamente o que a gente percebe aqui, que é o que a gente tem discutido bastante. No primeiro momento, para existir o PCP, tem que existir integração. E essa integração ela pode ser feita ao longo da cadeia, não precisa ser só interna à empresa. Ela pode ser uma integração com fornecedores e clientes. E isso permite uma tomada de decisão conjunta. E numa tomada de decisão conjunta, todos se beneficiam. Em que sentido? Olha, se eu trabalho de maneira independente do meu fornecedor, o meu fornecedor vai querer me forçar a comprar em lotes maiores, porque para ele vale mais a pena, porque reduz o custo dele, aí ele vai ter ganho de escala. Não é isso? E eu vou querer comprar em lotes menores. Por quê? Porque se eu compro em lotes menores, eu reduzo o meu estoque, e para mim sai mais barato. Então fica essa briga, né? Entre clientes e fornecedores, tentando um puxar quem tiver mais força, né? Aquelas 5 forças de porta. Quem tem mais força? É o cliente ou é o fornecedor? E isso vai definir o ponto ali de equilíbrio entre essas duas estratégias. Bem, mas agora, numa visão moderna, em que você tem um fornecedor confiável, numa relação de longo prazo, em que ele conhece o seu estoque, ele conhece as suas necessidades, esse fornecedor vai atuar no sentido de reduzir o custo de pedido, o custo de transporte. Para quê? Para te atender com lotes menores, porque isso vai ser benéfico para você e, consequentemente, vai ser benéfico para ele. Olha, se ele está mantendo estoques menores, em média, porque ele está produzindo lotes menores, e você também está mantendo estoques menores, o custo de estoque, imaginando o estoque total, de todos esses elementos, essas entidades dessa cadeia de suprimento, se todos os estoques estão diminuindo, toda a cadeia inteira está ganhando. Essa é a lógica aqui. É uma estratégia do tipo ganha-ganha. Se todo mundo reduzir, todo mundo sai ganhando. Então isso reduz o custo para todo mundo, inclusive para o cliente. O cliente vai pagar mais barato. Então essa que é a lógica quando a gente trabalha com essa integração da cadeia como um todo, que é o que a gente chama de gestão da cadeia de suprimentos. É permitir que a gente reduza o custo da cadeia como um todo. Então, como exemplo disso, pode citar a indústria automobilística, que a partir da disseminação desse modelo de produção puxada, ou seja, a demanda que estabelece o ritmo da produção, então é puxada aqui, ó, eu, cliente, que vou dizer o quanto que eu quero do fornecedor. E não empurrada no sentido de que a gente vai comprar naqueles lotes em que é mais econômico para o fornecedor, por exemplo. Estabelecer um novo padrão de gestão da produção, estoques, baseando-se naquela lógica do just-in-time, em que essas matérias-primas e os componentes só vão chegar na fábrica quando elas forem utilizadas, quando elas forem necessárias, evitando-se assim formação de estoque. Além disso, a produção de itens acabados ocorre apenas quando solicitado pelo cliente, evitando, do ponto de vista do fornecedor, formação de estoques intermediários e de estoques de produtos acabados. Então, como eu falei, os estoques de toda a cadeia diminuem. Então, o custo dessa cadeia de suprimentos diminui. A gestão de estoque está presente também no setor de serviços, em particular naqueles estoques do tipo MRO, que a gente já comentou. Então, hospitais necessitam de medicamentos, materiais cirúrgicos, dentro dos prazos de validade, nas quantidades certas, no momento certo, para atendimento dos pacientes. Empresas aéreas dependem de boa manutenção das aeronaves, dos equipamentos, o que implica a existência de componentes, de estoques de componentes, de ferramentas, de materiais que estejam prontamente disponíveis para não interromper a operação. Em ambos os casos, os valores investidos nesses estoques vão ser grandes, tornando a gestão de estoque um fator-chave de sucesso. Se envolve muitos custos, quanto melhor for o empenho da gestão, maior vai ser a eficiência em custos, ou seja, menor vai ser o custo da operação, mantendo-se a qualidade. Assim é possível observar que onde existe necessidade de materiais, vão existir estoques. E a gente já sabe por quê. Diante de todas aquelas funções que a gente viu do estoque, manter produção constante, proteger, manter independência entre as etapas, todas aquelas que a gente viu. Os materiais são formadores naturais de estoque, que muitas vezes representam elevado valor de capital, precisam ser administrados de forma correta. Caso contrário, se você tiver um custo muito elevado com estoque, ou seja, um estoque demasiadamente grande, que custa muito caro porque não está sendo gerido de maneira correta, isso vai aumentar
o custo total da produção, consequentemente vai reduzir o desempenho da produção e da empresa. E reduzir desempenho significa reduzir produtividade ou lucratividade, né? Produtividade seria a gente usar menos recursos para obter o mesmo resultado, né? Então, quanto menor for o input e maior for o output, maior é a produtividade. E um dos fatores de produtividade está relacionado à lucratividade, onde a saída são os ganhos, né? E a entrada, né, o input, são os investimentos. Então, quanto menor for o investimento e quanto maior forem os ganhos, maior é a produtividade. Nesse sentido, maior seria a lucratividade. Os 3 principais benefícios para a formação de estoques de materiais em uma organização são... Então, quais são os benefícios ou quais são as vantagens, né, de se utilizar estoques? Vários produtos são produzidos utilizando os mesmos recursos transformadores e, portanto, alocam-se janelas de tempo para produzir determinadas quantidades, cada um deles, que precisam durar até que venha a ser realizada a sua produção novamente. Então, imaginando que a gente vai comprar no mesmo dia uma quantidade de produtos. E esses produtos que estão em estoque, eles vão sendo usados ao longo da semana. Até que, num determinado momento, eles vão ser repostos. Ou seja, o fato de ter estoque permite que a gente utilize esses produtos, né, que a gente comprou, esses itens, ao longo de alguns períodos. Até que seja realizada uma nova compra, né, ou que chegue, né, um novo lote de compra. Outra função, né, outro benefício, é que há incertezas quanto ao volume que vai ser demandado ou a capacidade de se produzir o que está sendo demandado em tempo hábil. Então, como a gente pode ter um aumento repentino da demanda, acima da nossa capacidade de produção, os estoques, nesse caso, do ponto de vista de proteger, né, são os estoques de segurança, eles existem para resolver questões, né, para que a gente não deixe de suprir essa demanda dentro do prazo, no caso de ela ser muito maior do que a gente tinha previsto. Então, essas incertezas relacionadas à demanda, que quando a gente falou de previsão de demanda, a gente chamou de erro de previsão. Esse erro de previsão, ele entra no nosso cálculo do estoque de segurança, que existe para prevenir o nosso sistema de atrasar nas entregas, tá? E por fim, né, a demanda ela pode ser sazonal. Só que a capacidade de produção a gente quer manter num nível aproximadamente constante, o que pode justificar a produção uniforme ao longo do tempo para atender necessidades concentradas em determinados períodos. Então existe uma necessidade que pode ser concentrada num período, mas a produção continua constante. Ou seja, no período de baixa, a gente foi acumulando estoque para quando chegar nesse produto, nessa etapa de pico, a gente conseguir atender essa demanda. Lembrando que existe um risco, justamente porque a gente está mantendo esse investimento em estoque num período prolongado. Se essa demanda não for tão grande quanto a gente esperava, olha o quanto de capital que a gente manteve nesse estoque que não gerou ganho. Agora, se a previsão se concretizar, a gente vai conseguir ter o ganho justamente porque a gente produziu num ritmo constante, que é mais barato para a gente, e essa quantidade de estoque foi suficiente para atender esse pico. Se a gente produzisse num ritmo menor, para manter ali o atendimento da demanda, quando ela tivesse o pico, aqui a gente não vai ter capacidade suficiente para produzir de maneira a atender esse pico aqui. E a gente sai perdendo, né? Esses aqui são os clientes que a gente deixou de atender, tá? Então o princípio é esse, mantém, vai acumulando estoque, quando chegar um pico, essa demanda vai absorver esse estoque. Para a gente custou barato, porque a gente encontrou aquele ponto de capacidade que minimiza essa soma do custo de produção com o custo de estoque. No caso aqui a gente está falando de lote de fabricação, tá? Seria o lote econômico de fabricação, o nome disso. Os estoques que se formam em decorrência desses motivos também apresentam denominações distintas, como discutido a seguir. Então existem os chamados estoques cíclicos. Então vamos lá, mais uma classificação agora relacionada aos tipos de estoque, tá? A gente viu ali os tipos de itens em estoque, quando a gente falou de materiais, produtos acabados, etc. Agora a gente vai falar dos tipos de estoque no sentido de qual é a sua função. Estoques têm diferentes funções
e aí para cada um desses estoques a gente dá um nome diferente. Então o que são os estoques cíclicos? Esses estoques cíclicos existem tão somente porque a produção é feita em lotes, ou chamado também de bateladas, tá? Que proporcionam economias que compensam os custos associados à manutenção do estoque. Então, como a produção é feita em lote, ela está sujeita a um custo de setup. Vale a pena se esse custo de setup, por exemplo, for muito grande e o custo de manutenção do estoque, né, o custo associado ao estoque for pequeno, vai valer muito mais a pena a gente produzir em lotes maiores. Ora, se os lotes são maiores, né, de produção, provavelmente os lotes tanto de produção quanto de compra vão ser maiores. Ou menores, tá? Isso também pode ser menor se o setup tiver um custo menor. O fato é que normalmente a gente vai produzir em lotes razoavelmente grandes, se a gente for se basear nesse conceito de economia de escala. O que acontece é que, então, a gente vai ter ciclos de abastecimento de estoque. Então, cada vez que a gente comprar, por exemplo, um novo lote, a gente vai ter ali um reabastecimento do estoque. Por isso que são chamados de estoques cíclicos. Geralmente não vale a pena ligar uma máquina para produzir apenas uma única unidade ou poucas unidades de uma peça. Em muitos casos, além da economia obtida na produção e transporte, né? Na produção, no sentido do lote econômico de fabricação. No transporte, eu estou falando do lote econômico de compra. Também é possível obter desconto por quantidade. Geralmente, né, a gente tem o caso de que o fornecedor ele dá um desconto se você comprar num lote maior, o que reforça os motivos para a produção ou compra em lotes cada vez maiores e a consequente manutenção desse tipo de estoque. Estoques cíclicos costumam ser classificados como sendo de natureza determinística, por considerarem que o suprimento e a demanda vão se manter constantes e invariáveis ao longo do tempo. Então a gente vai trabalhar com uma demanda média, constante, a gente vai trabalhar com um lote de compra médio, constante, e a partir daí a gente vai ter esses estoques cíclicos, né, que vão se formando à medida que a gente vai abastecendo esse nosso estoque. Existe o chamado estoque de segurança, que a gente já falou bastante, visam proporcionar o nível de atendimento exigido pelo cliente, seja o cliente externo, seja a demanda do próprio sistema de produção, neutralizando riscos impostos por flutuações tanto do lado do tempo de entrega do fornecedor, quanto flutuações de demanda de clientes finais e também do próprio sistema de produção. É lógico que se a demanda por clientes finais aumentar, a demanda do nosso sistema de produção também vai aumentar. E para isso que a gente tem estoque de segurança. Para proteger o sistema de produção, a gente mantém estoques de matérias-primas e componentes, estoques de produtos intermediários. Para proteger a demanda, para manter o atendimento à demanda, a gente mantém estoques de segurança de produtos acabados. Nesse caso, a organização conta com estoque adicional, para compensar um eventual atraso na produção, na entrega, ou mesmo aumento inesperado de demanda. Estoque de segurança leva em consideração probabilidades decorrentes das incertezas do processo de previsão, ou seja, esse erro associado à previsão. Por isso que, enquanto os estoques cíclicos são determinísticos, a gente vai ver que eles vêm de uma equação em que os parâmetros são determinísticos. O estoque de segurança, como ele é calculado a partir de uma probabilidade que está associada a esse erro de previsão, o estoque de segurança é um parâmetro de natureza probabilística, tá? E os chamados estoques sazonais, que são necessários para atender períodos de sazonalidade, tanto do produto acabado, quanto sazonalidade também de matéria-prima. Então, indústrias têm a tendência de produzir uma quantidade relativamente constante de produtos por mês, ainda que a demanda por esses produtos tenha sazonalidade. Então, mantém um ritmo constante. Assim, no mês de baixa demanda, você vai ficar formando estoque de produtos acabados para atender os períodos de alta demanda, que vai reduzindo esses estoques. Esses estoques são chamados de estoques sazonais. Eles se formam devido à sazonalidade da demanda e da oferta de matéria-prima. Então, a sazonalidade também pode envolver matéria-prima. Nesse caso, é necessário estabelecer estoques sazonais para garantir disponibilidade de matéria-prima, né, no nosso sistema de produção, no momento em que ela for demandada. Então a gente aproveita a abundância em determinadas épocas do ano
para comprar em maior quantidade, que não coincidem com a época em que o produto é consumido. Então, ainda que a demanda seja média, né, ou seja baixa nesse período, a gente vai comprar em quantidades grandes para no momento em que a oferta de matéria-prima for menor, a gente tenha em estoque matéria-prima suficiente para abastecer esse nosso sistema de produção, tá? Quando a demanda for maior. Um exemplo é empresas do ramo alimentício que adquirem uma quantidade maior de matéria-prima na safra, que é o pico de sazonalidade da oferta, para garantir o suprimento da fábrica no período de entre-safra, que é o pico de sazonalidade de demanda, mas que a oferta nesse período cai, tá? Os benefícios dos estoques, contudo, não são gratuitos. Estoques implicam em custos, que, se forem mal administrados, podem superar os ganhos, né, as vantagens, as funções que são o motivo da sua existência, né? Portanto, o entendimento da natureza desses custos é fundamental para dimensionar e controlar esses estoques. Então, nesse momento, a gente entendeu os tipos de materiais, os tipos de estoques e as funções dos estoques. A partir de agora, a gente vai começar a trazer parâmetros que estão relacionados aos custos. E a gente vai ver que todos os parâmetros que a gente vai discutir, eles vão estar relacionados ao custo desse parâmetro, a quanto que custa essa decisão. E aí, naturalmente, a nossa decisão, né, que a gente vai tomar, ela vai ser um equilíbrio, né, um ponto de equilíbrio em custos, em termos de custos. Mais precisamente, o ponto que minimiza esse custo total. Então, para isso, a gente precisa entender quanto que custa cada uma dessas decisões, cada uma dessas funções que a gente definiu agora. Então, vamos lá. Primeira coisa, entrega em lotes menores e mais frequentes vão diminuir o estoque médio, ou seja, vão diminuir o estoque cíclico. Você vai abastecer em ciclos menores. Então, o estoque médio que a gente vai manter é menor. Ou seja, se o estoque médio é menor, o custo de estocar vai ser menor. Só que, se a gente está fazendo compras mais frequentes, a gente vai ter que ter maior custo de transporte, ou seja, vai ter maior custo associado à entrega. Não é isso? Se a gente está comprando em menor quantidade, a gente está comprando com maior frequência. Significa que a gente está transportando mais esses nossos itens. Se a gente está transportando mais, o custo de transporte aumenta. E aí, nesse caso, qual é a melhor política de compra / estoques que a gente vai fazer? A gente vai comprar mais, vai comprar menos, depende do quê? Depende do custo de estocagem, depende do custo de entrega. Depende do custo com estoque e depende do custo com pedidos. Então, se a gente conhecendo esses dois custos e a sua relação com o tamanho do lote, que a gente chama de lote de compra, ou lote de fabricação, né, no caso da produção, a gente vai encontrar o chamado lote econômico de compra, tá? Ou lote econômico de fabricação, no caso de fabricações, né, de produção. A empresa deve definir o tamanho do lote de compra, então falando primeiro de lote de compra, e o número de entregas por período. Para isso é necessário considerar dois custos, o custo de estocagem e o custo de cada novo pedido. Os custos associados ao estoque podem, então, se dividir em 3 grupos principais, tá? Primeiro deles, o custo com pedido. O custo desse grupo estão associados à decisão de repouso e estoques e não variam com o tamanho dos lotes. Então, os custos com pedidos são custos que a gente vai considerar serem fixos, tá? Ou seja, quanto que custa transportar 100 unidades desse produto? Custa R$30. E se eu fosse transportar 1000 unidades? Custa R$30 também. Não depende, então, da quantidade de produtos que eu adquiri, tá? Por isso que, quanto maior for a quantidade, menor vai ser, mais vai ser diluído esse custo fixo. Então, no caso de um custo fixo grande, a gente vai querer comprar em quantidades maiores para diluir esse custo. O custo de preparação das linhas de produção, da parte burocrática envolvida na emissão de ordens, são alguns exemplos desse tipo de custo, tá? Alguns custos de transporte podem ser considerados custo de pedido, desde que sejam fixos. Então, para o cálculo do lote econômico, que é o que a gente vai aprender, o custo de transporte ele vai ser considerado como sendo fixo, tá? Mas em alguns casos ele pode variar um pouco. A gente até pode tratar essa variação do custo de transporte com a quantidade. Só que no modelo de lote econômico, que é o modelo mais básico, que é o modelo que é cobrado nas provas de concurso público,
a gente vai considerar esse custo como sendo fixo. E aí, naturalmente, quanto maior for a frequência de reposição, maiores serão os custos de pedido, né? A gente vai pedindo mais vezes, o custo vai se multiplicando. Se a gente só fizer 2 pedidos e cada pedido custa 30, nosso custo com pedido foi 2 vezes 30, 60. Se a gente fizer 10 pedidos, 10 vezes 30 dá 300, né? O custo com pedido aumenta. Quais são os principais custos envolvidos com a realização do pedido até o seu atendimento, né? Incluindo políticas de compra e também negociação. Então a gente tem o custo de transporte, que é o principal, é o custo do frete, né? Normalmente a gente coloca ele como frete. Ele é bastante representativo nesse nosso custo do pedido, tá? E ele é referente ao lote de compra. Então a gente está falando aqui de lote de compra de produtos do nosso fornecedor. Na maioria das vezes, o custo do frete apresenta forte componente fixa, de forma que o preço do frete praticado para um pedido pequeno, contendo poucas unidades, seja praticamente o mesmo de um produto maior, contendo mais unidades. Essa constatação que a gente vai fazer, essa consideração, a gente vai fazer no nosso modelo, tá? Como eu falei, a gente vai considerar que esse custo é fixo. Só que em alguns casos, ele é fixo até o tamanho, por exemplo, do caminhão, né? Olha, se passou da capacidade do caminhão, você precisa de um novo caminhão, aí o custo de transporte fica maior. Então, normalmente, a gente pode considerar que ele é fixo até uma determinada capacidade desse equipamento de transporte. Se ultrapassar essa capacidade, ele deixou de ser fixo, né? Mas lembrando, no nosso modelo, a gente vai considerar que ele é fixo, ou seja, ele independe da quantidade de itens que você comprou. Somente a partir daí é que o preço do frete vai deixar de ser constante, né? Quando superar a capacidade desse equipamento de transporte. Em função disso, o custo de frete é normalmente fixo por pedido, independente do seu tamanho, e por isso é reduzido quando o pedido é feito em lotes cada vez maiores, em menor frequência, né? Então, lotes maiores, você vai ter uma frequência menor, consequentemente, o custo por pedido vai ser menor. Existe o custo de setup, e aí o custo de setup diz respeito ao lote de fabricação. Então, enquanto o custo de transporte diz respeito ao lote de compra, o custo de setup, que é a preparação das máquinas para a produção de um novo lote, diz respeito ao tamanho do lote de fabricação. O custo de preparação das máquinas, ou então da linha de produção, pode variar bastante e inclui o custo de tempo de parada da produção, geralmente acrescido dos custos de matéria-prima perdida durante esses ajustes iniciais do processo, quando existe esse tipo de parada. Trabalhar em lotes maiores vai reduzir tanto o custo de transporte quanto o custo de setup, ambos associados ao custo do pedido, aumentando, contudo, o custo de estoque. Então você vai produzir em lotes maiores, vai reduzir, né, o custo, você vai conseguir diluir mais o custo do pedido, só que como você está aumentando o tamanho do lote, você vai aumentar o custo com estoque. Então o setup ele faz parte desse custo fixo do lote de fabricação. E custos administrativos são aqueles custos de mão de obra para emitir pedido, custos de conferência pelo almoxarife no recebimento do material, custos de carga e descarga, custos de digitação do pedido, custos de inspeção da qualidade no recebimento e outros custos dessa mesma natureza, tá? Quando se tratam de lote de fabricação, custos administrativos podem refletir o tamanho da programação das ordens de produção. Via de regra, são custos fixos por pedidos que independem da quantidade de material solicitado. Então, independente da quantidade de material, vai ter esse custo, por exemplo, de conferência desses itens, seja itens em quantidade maior ou menor, o custo que você vai ter vai ser o mesmo. Por exemplo, da mão de obra que você está pagando para poder fazer esse tipo de conferência. E custo de estocagem, né? Nesse grupo, então a gente tem os custos de pedido, temos agora os custos de estocagem, são os custos que variam com o volume de itens mantidos em estoque. Ou seja, quanto maior for o nível de estoque, maior vai ser os custos de estocagem. A gente sabe que isso está associado à quantidade de investimento, de capital que você manteve parado nesses estoques. Então, quanto mais itens você compra, maior vai ser o custo envolvido com a estocagem. Tá? Quais são os principais componentes de custo envolvidos na estocagem de determinado volume de itens?
Então tem o custo do capital investido, que é isso que a gente falou bastante. Talvez esse seja o componente mais expressivo no custo de estocagem. Ele é representado pela falta de remuneração financeira do capital, que vai ficar empatado, vai ficar parado nesses estoques. É um capital imobilizado sob a forma de itens ociosos em estoque, que poderia ser utilizado para outras finalidades. Então ele é um custo de oportunidade. Em geral, é estimado com base nas taxas de juro praticadas no mercado financeiro, uma vez que esse capital está sendo desvalorizado com o tempo e ele está ali parado no estoque, então você está perdendo capital. Normalmente você utiliza nesse cálculo uma taxa de juros, tá? Juros pagos por empréstimos eventualmente tomados para financiar a operação também são computados. Então, se você ainda fez um empréstimo para comprar esses itens, esses juros do empréstimo também vai ser utilizado nesse cálculo do custo de estoque. Agora, tem também outros custos, por exemplo, de movimentação e armazenamento. Estoques ocupam espaços físicos. Os custos associados a essa operação são, na maioria das vezes, representados por custos internos por metro quadrado desse espaço ou pelo aluguel externo quando necessário. Então, o custo do espaço, do armazenamento, por metro quadrado necessário para manter esses itens em estoque. Além disso, danos ocorridos na movimentação e de armazenagem dos materiais, necessidades de prateleira, de iluminação, almoxarifes, segurança, acréscimo no custo de apólice de seguros, necessidade de condições específicas, por exemplo, controlar a temperatura, refrigeração, cuidados especiais se forem materiais inflamáveis, também precisam ser levados em conta, fazem parte desse custo de movimentação e armazenagem. Custos de movimentação e armazenagem não são facilmente quantificáveis, o que faz com que seu real impacto sobre o resultado não seja normalmente levado em consideração, tá? Agora, se a gente tem esse custo de armazenamento, e ele é o custo mais expressivo, digamos assim, a gente vai substituir o termo taxa vezes custo unitário, que é isso que significa o custo de capital investido. Nesse caso, se esse for mais expressivo, a gente vai dizer que o custo de armazenagem ele vai ser igual a taxa vezes o custo unitário vezes a quantidade de itens em estoque, ou estoque médio, né? Então esse vai ser o nosso custo de estoque. Só que no caso de você ter um custo de movimentação e armazenagem sendo mais expressivo, no lugar de você usar essa taxa vezes o custo unitário, você vai usar simplesmente o custo de armazenamento. Esse custo médio de armazenamento e movimentação por produto. E aí multiplica isso pela quantidade de itens em estoque, que seria o estoque médio, você vai ter o custo de armazenamento, tá? Existe também o custo do risco de deterioração natural, né, do item, principalmente quando ele está lá no seu final do seu ciclo de vida, né? Que ele passa, se a gente for olhar lá a curva da banheira, tem uma fase do ciclo de vida desse produto que ele passa do seu prazo de validade, né? Ele deixa de ter as características físicas, mecânicas, elétricas, térmicas associadas a ele, adequadas para ele. Ou então ele simplesmente se tornou obsoleto, ou seja, ele não tem mais utilidade. E aí é um risco, né, que você corre. Aquele item se tornou obsoleto, esses itens que você manteve em estoque, seja de matérias-primas, seja de produtos acabados, se ele se tornou obsoleto, ele não tem mais utilidade. Então é um capital de estoque que você perdeu, né, digamos assim. Então muitos materiais como alimentos, tintas, adesivos se deterioram com o passar do tempo, por isso eles apresentam prazo de validade. Alguns materiais podem estar sujeitos à corrosão química, perda de propriedades químicas ou físicas. Outros podem se tornar obsoletos rapidamente pelo surgimento de novos produtos ou então de novas tecnologias mais modernas que não utilizam mais esses mesmos materiais. Quanto maior for o risco, né, de deterioração e obsolescência, maior vai ser o custo envolvido na manutenção de estoques, considerando esse aspecto, tá? E por fim, um terceiro custo, que é o custo do próprio material, que é o preço efetivamente pago pela matéria-prima. Como que eu calculo o custo do material? Aí a demanda vezes o custo unitário. Qual é a minha demanda? 1.000 unidades. Quanto que custa cada um? R$20. 1.000 vezes 20, 20.000. Esse é o meu custo do material. Então ele é representado pelo preço efetivamente pago
pela matéria-prima que foi utilizada no processo de produção ou do produto que está sendo adquirido, né? Então, o pago, né, no processo de produção é o lote de fabricação e do produto que está sendo adquirido está associado ao lote de compra. Aqui, alguns fatores que influenciam nesse custo é o custo de desconto por quantidade. Então, geralmente, quanto maior for esse lote de compra, melhor vai ser a negociação em termos de preço que é oferecida pelo fornecedor. Então, compras em pequenos lotes podem incluir um custo referente à ausência desse tipo de desconto. Então, muitas vezes, você querer comprar em lotes maiores permite que você tenha desconto no custo unitário. Consequentemente, isso vai te dar um desconto tanto no custo de material quanto no custo de armazenagem. Quando a gente considera aquele custo do capital investido, se o custo unitário for menor, você está investindo menos capital. Tá? Então isso acaba diluindo mais aquele custo unitário. Só que em contrapartida, se você está comprando em maior quantidade, pode fazer com que aquele custo fique maior. Então isso que eu falei não é necessariamente correto. Porque o custo depende da quantidade que você comprar. Se você comprar em lotes maiores, pode ser que ainda que você tenha o desconto, o custo que você investiu de capital ultrapasse aquele que você teria se você comprasse em lotes menores. Ou seja, lotes maiores vão sendo usados em um tempo maior. Mantém, então, estoques médios maiores, cujo estoque maior. Se você compra em lotes menores, você não ganha essa vantagem do desconto, só que você vai trabalhar com estoques médios menores, usos mais frequentes desse material. Consequência, aquele custo de investimento de capital vai ser menor, porque ele está sendo absorvido, né, transformado em produto mais rápido. Tá? Então, como eu falei, tem que pesar. Isso vai, naturalmente, esse desconto vai afetar o custo. Você precisa calcular o custo, então, em cada caso. No caso de eu comprar um lote maior, com desconto, e no caso de eu comprar um lote menor, sem desconto. Qual dos dois casos que teve o custo total, né, que a gente vai chamar de custo total, ou custo logístico total? Qual dos dois casos que teve o menor custo? E esse vai ser o tamanho do lote que você vai escolher, que a gente vai chamar de lote econômico. E existem também custos de promoções comerciais. Então, uma outra forma de desconto, geralmente com prazo determinado, está relacionado com promoções comerciais. Um lote de compra menor não aproveita benefícios desse desconto na mesma intensidade, o que tem impacto no custo do material. Então é aquilo, a gente foi ali no supermercado, tem um item que está pela metade do preço, o que a gente faz? Compra num lote muito grande. Quanto maior for o lote, maior vai ser o nosso aproveitamento desse benefício promocional. Se a gente comprar num lote menor, apenas algumas unidades vão se beneficiar dessa promoção. Então, novamente, a gente precisa calcular o quanto que isso vai impactar no custo total. Tá? É possível apresentar ainda um quarto grupo, e esse daqui, alguns autores apresentam também essa quarta classificação do custo, que é chamado de custo decorrente da falta de material. É o custo da ausência de material. Isso custa também para o sistema de produção. Então, alguns autores incluem essa quarta classificação. Os custos desse grupo ocorrem sempre que o estoque falha em sua função de atender a demanda no tempo certo e na quantidade certa. Né? Esse tipo de custo é de difícil estimativa, por incluir perdas que são futuras e intangíveis, como, por exemplo, o impacto que isso vai ter na imagem da empresa junto ao mercado. Pela falta de fornecimento, o mercado pode começar a te colocar como um mau fornecedor. E o quanto que isso custa para a empresa? Por isso que é difícil de você quantificar. Faltas de materiais podem se transformar em atraso e perda de venda. No primeiro caso, no caso do atraso, nas vendas, a realização dos lucros é adiada e se incorre em custos extras de aceleração da reposição e entregas. Então, atraso nas vendas significa se eu entregasse no prazo, eu receberia o dinheiro hoje. Como eu atrasei para colocar esse item, eu recebi o dinheiro atrasado. Né? Então, isso vai fazer com que a gente tanto atrase, né, o recebimento do lucro, quanto em ter que acelerar, ou seja, fazer medidas que custam mais caro para conseguir reduzir um pouco esse atraso que aconteceu. Então, por exemplo, acabamos de produzir o produto, a gente já está atrasado em um dia, então a gente vai ter que encontrar uma maneira mais cara de transportar esse produto,
mas que seja mais rápido para reduzir o atraso total. O segundo caso, que seria a perda de vendas, também são geradas pela falta de material, podem incluir outros itens que, mesmo disponíveis, não serão consumidos devido à falta do primeiro. Então pode ter, às vezes você tem um item, todos os itens estão disponíveis, menos um. Mas como esse item faz parte ali do processo produtivo, ainda que todos os outros estejam disponíveis, você não consegue produzir o produto final. E aí isso acaba gerando um atraso total, né? Independente de você só ter atrasado um item ou vários. Então, não pode haver atraso, porque caso tenha atraso, né, a gente vai ter um custo decorrente da falta de material. Os custos de falta de materiais também variam com o tamanho do estoque, em geral de forma inversa aos custos de estoque, já que o aumento do estoque reduz o risco de falta de material. Então, é um custo que varia inversamente ao custo de estoque. Quanto maior o custo de estoque, significa que você está mantendo estoques maiores, que normalmente vai reduzir, então, a chance de faltar material. Por outro lado, se você reduzir o tamanho do estoque, você vai estar reduzindo o custo com o estoque, só que em contrapartida você vai estar aumentando o risco e, consequentemente, o custo pela falta de material, tá bom? Custo total de operação de estoque é resultante da relação entre esses grupos de custo, é a soma, né, de todos eles. Portanto, a eficiência econômica dos estoques dependerá da relação entre esses custos. Observe que o custo do pedido, ele puxa o tamanho do lote para cima, né? Quanto maior o tamanho do lote, né, ou seja, quanto menor for a frequência de pedidos, menor vai ser o custo com o pedido. Enquanto o custo de armazenagem vai puxar esse estoque para baixo. Porque quanto menor for o estoque médio, menor é o custo de armazenamento, né, o custo de estoque, de estocagem. Assim fica claro que o problema consiste em ponderar essas decisões. Ou seja, qual é a frequência e, naturalmente, a quantidade, que é o que a gente chama de lote econômico, que equilibra, que reduz, que minimiza esses custos. A inclusão do custo de falta de variações da demanda e nos tempos de espera de reposição coloca ainda mais complexidade à decisão. Então, quando a gente inclui a esse nosso modelo, a gente não vai fazer isso aqui. Aqui a gente vai considerar que é tudo fixo, é tudo previsível, é tudo conhecido. A demanda é estável, o produto, né, ele está naquela fase do ciclo de vida de maturidade, onde a demanda é previsível, é estável, fornecedor entrega sempre no mesmo dia. Então a gente vai considerar tudo estável, tudo ideal, tudo funcionando bonitinho para conseguir criar esse nosso modelo para obter o lote econômico. E como eu falei, é um bom ponto de partida e todas as questões de concurso consideram esse caso mais básico. Só que na prática, a gente precisa considerar também flutuações da demanda, variações do tempo de reposição do fornecedor. E essas variações elas vão aparecer em modelos mais completos, que são naturalmente mais complexos. É lógico que matematicamente o nosso objetivo continua sendo reduzir esse custo total. Então, não vai mudar fundamentalmente o objetivo dessa nossa matemática que a gente vai criar a partir desse modelo de custos, que é obter, a partir de uma equação dos custos, qual é a frequência e qual é a quantidade ideal de se repor esse nosso lote de compra e o nosso lote de fabricação. Outros custos podem impactar os estoques, embora não sejam tratados dentro dos sistemas de gestão de um único item de um local único, que é o caso que a gente está analisando. Restrições tecnológicas também podem impor estoques em processo para viabilizá-los. Então podem existir restrições em relação à tecnologia ou até mesmo à capacidade. A própria restrição que é imposta por um gargalo pode nos fazer com que a gente tenha que manter estoques. Ainda que o lote de fabricação, econômico de fabricação, seja menor, muitas vezes, por uma questão tecnológica, uma restrição de um gargalo, a gente tenha que fabricar em lotes maiores. Então, o lote econômico é o lote que reduz o custo. Só que não necessariamente vai ser aquele lote que a gente vai utilizar. Porque existem restrições que podem impor que a gente trabalhe com lotes maiores. Ou então, por exemplo, às vezes o fornecedor vende em múltiplos de 50 unidades. Então o lote de compra é de 78 unidades. Só que o fornecedor só vende em lote de 50. Então a gente vai poder comprar ou 50 ou 100. 78 a gente não pode.
Então, na verdade, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver qual das duas que é mais econômica, se é a de 50 ou se é a de 100. Qual que gera o menor custo logístico total? Então, muitas vezes, a gente, por restrições do próprio fornecedor, nesse caso, a gente não consegue trabalhar com aquele lote mínimo, aquele lote econômico, né? Aquele lote que minimiza os custos. A gente é obrigado a trabalhar com valores fixos para esse lote. Então, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!